Nós vamos ler do 11 até o 24, que é a história aqui do filho pródigo, né? Vou ler aqui a partir do versículo 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos orar? Senhor, toda a glória, toda a honra seja dada somente a Ti. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nós podemos ter essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida para falar com a Tua igreja, Senhor. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir na minha vida, para falar o que vem do Teu coração para a Tua igreja. E que a Tua igreja, Senhor, esteja preparada e atenta para ouvir o que Tu tens para falar com ela, Senhor Jesus. E que ao final, Senhor Jesus, dessa mensagem, desse culto, nós, Senhor, consigamos entender o que Tu tens para falar conosco, Senhor, e vivenciar tudo isso, Senhor. Não pedimos isso, Senhor, para a glória de homens, mas que o Teu nome em todo momento seja glorificado. Em Teu nome nós oramos. Amém. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Nós vamos, mais uma vez, dar uma revisada, assim, uma repassada na história aqui, na parábola do filho pródigo, que Jesus contou aqui. E nós vamos puxar aqui para uma parte que é assim, no tempo lá do filho pródigo, no tempo de Jesus, era comum os homens, as pessoas fazerem inventários, que é um tempo que o negociante parava para contabilizar tudo que ele tinha, né? Saber assim se ele estava tendo lucro ou prejuízo, contar tudo aquilo, ver se estava cobrando as coisas certas ou não. Então era um tempo de inventário, que isso vem até hoje, né? As empresas também fazem isso. Param tudo, contam tudo que tem no estoque, fazem assim um fechamento para ver o que está acontecendo na empresa. Nós vamos pensar assim que o filho pródigo teve a oportunidade de fazer isso aí. Mais um pouquinho para frente nós vamos ver. Quando ele foi verificar tudo lá, ele fez uma reflexão, ele se achou lá um grande perdedor, e decidiu tomar a decisão de voltar para o pai. Nós vamos dar uma analisada um pouquinho maior
sobre o que levou ele a chegar nessa perda grande e como ele resolveu a questão. Primeiramente aqui, nós vemos os versículos aqui 11 e 12. Cadê os versículos 11 e 12? O mais novo disse ao seu pai. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. O filho pródigo aqui, ele estava pensando somente em posse, nas posses, em algo material ali. E a gente olhando para uma história como essa aqui, talvez seja uma das histórias mais emocionantes, mais comoventes que nós podemos ver, assim, que Jesus, das parábolas que Jesus contou. Porque a gente vê a história de um pai que, mesmo o filho não querendo saber dele, ele continuou sendo bom, sendo receptivo ao filho, continuou amando ao filho. E nós vemos que o que fez o filho voltar até o pai foi uma desgraça, foi passar por momentos difíceis. Certamente, a gente, nessa história aqui, se colocando no lugar lá do filho pródigo, nós temos a certeza que ele não pensou em Deus nesse momento. Ele só estava pensando em algo material. E só se aproximou do pai dele também por interesse. Ele chegou lá para o pai dele e falou: me dá aí, eu sei que você tem bastante posse, me dá aí a minha parte. Ele não estava lá com o pai por amor, porque ele queria algum tipo de atenção ou cuidado. Ele estava por interesse. E, a princípio, ele estava achando que as coisas materiais eram importantes. Mas nós vamos ver aí que, no final, ele acabou chegando à conclusão que tudo que é material, tudo que é aqui desse mundo, são coisas inúteis, E não foi só ele, na Bíblia, que chegou a essa conclusão. E nós vamos ver aqui 2 passagens que nós vemos aqui, de que as coisas desse mundo não são consideradas inúteis. Vamos primeiramente abrir lá em Eclesiastes. A gente vai ler bastante texto aqui, mas nós vamos ver aqui uma pesquisa que Salomão fez sobre posições nesse mundo, sobre conquistas desse mundo, e vamos ver a conclusão que Salomão chegou. Em Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 12. Eclesiastes 1, a partir do versículo 12, está escrito assim: Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Continuando no capítulo 2. Eu disse a mim mesmo,
Venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Nós vemos aqui um relato aqui de Salomão, que ele tomou a mesma decisão aqui do filho pródigo. Falou, quer saber? Eu vou aproveitar a vida. E Salomão podia. Salomão, cheio de riqueza e de sabedoria, né? Ele conseguia tudo que ele queria. E ele falou, tudo que eu quis, eu consegui. Fui atrás de tudo que poderia me satisfazer, fui conseguir. Mas chegou no final, ele chegou à conclusão. Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Essa é uma passagem que nós vemos aqui sobre correr atrás das coisas aqui desse mundo, né? Aqui nós podemos até entender de todas as coisas no proveito do que se faz debaixo do sol, é aqui, da nossa terra. Nós vemos também uma outra passagem que fala sobre o rico jovem príncipe. Lá em Lucas 18, do versículo 18 ao 25. Está escrito assim, certo homem importante perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui nós temos o exemplo de uma pessoa que era apegada às coisas terrenas, aos valores terrenos, às posses dele, como o filho pródigo. E aqui foi um diálogo com o próprio Jesus. E o próprio Jesus já nos mostra que estar apegado às coisas desse mundo, e aqui ele identifica uma pessoa como um rico,
Quando a gente é apegado às coisas desse mundo, vai ser difícil entrar no reino dos céus. Será que nós estamos falando com Deus, com as nossas atitudes? Deus, eu quero a minha parte aqui na terra. Será que a gente, muitas vezes, até negligencia o que está escrito na palavra de Deus para conseguir as coisas desse mundo? E voltando lá para a história do filho pródigo, ele só estava procurando, só estava vendo o desejo dele, e não estava preocupado com o futuro dele. Lá a partir do versículo 13, está escrito assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A gente vê aqui nessa parte que ele desperdiçou a vida dele, desperdiçou os bens todos dele, vivendo irresponsavelmente. Se ele fosse até uma pessoa responsável, né, ele teria pegado dinheiro, as posses, teria investido, tinha pensado no futuro. Mas ele viveu irresponsavelmente, gastou tudo. E uma outra característica que a gente vê aqui nesse texto é que ele não ficou perto do pai dele. Ele foi para longe. Ele quis ficar distante de algum problema ou de alguém que pudesse chegar lá e puxar a orelha dele. Ele falou: não quero nada disso. Deixa eu ir para longe. A gente vê aqui, foi para uma região distante. E a gente até vê lá em Daniel 12, no versículo 4, que fala assim: muitos correrão de uma parte para outra, meio perdidos. Quem sabe até esse filho pródigo não estava perdido, tentando encontrar alguma satisfação na vida. Mas fato é que ele, estando longe do pai, longe da casa dele, ele estava dando lado para a carne. É o clamor da carne. A carne, a nossa essência da carne aqui, sempre nos puxa para a parte errada. Lá em Efésios 2, versículo 3, está escrito assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Essa é a essência da carne. Nós lemos também lá em Efésios 5, a partir do versículo 1, todas as características quando nós damos vazão à nossa carne. Está escrito assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora
são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Aqui nesse texto, nós vemos as características de quem não se preocupa com o futuro, que só dá vazão à carne. E nós podemos ver que a carne, a nossa natureza pecaminosa, ela clama por sensação, né? E a gente vê assim que a gente pode até separar aqui duas direções aqui daquelas pessoas que procuram por sensações. Aquela pessoa que procura satisfação nos bens materiais, né? E por isso que procuram dinheiro, mais dinheiro, e poder, né? Porque ela se satisfaz com o material, ou a sensação de satisfação com algumas coisas, com algumas drogas, bebida, ou qualquer outro tipo de prazer. É a busca da sensação, que muitas vezes depois se mostra inútil, se mostra infundada. A gente olhando para isso aqui, a gente pode ver o filho pródigo pensando nessas coisas e ele lá no chiqueiro, lá no meio dos porcos, chegando a essa conclusão. Onde que eu estou? O que está acontecendo comigo? Perdi tudo. Me deixei levar pela minha vontade errada. O que ele fez para sair dessa posição e alcançar, voltar para o Pai? Primeiramente, a gente vê lá no versículo 17, ele caiu em si. Está escrito assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Nós pregamos, falamos muita coisa aqui na igreja, né? Mas nós não podemos fazer o trabalho das pessoas. Nem eu posso fazer o trabalho seu, nem você pode fazer meu trabalho. A pessoa tem que cair em si, nós temos que cair em si e entender o que acontece com a gente. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, ele caiu em si. E quando ele caiu em si, viu o que estava acontecendo com ele, ele lembrou que os empregados do pai dele tinham em abundância o que estava faltando para ele naquele momento, que era alimento. Mas não basta só cair em si e entender o que acontece, porque tem muita gente que cai em si, vê o que está acontecendo e toma a decisão de ignorar. Eu estou nessa situação, continua, não vai fazer nenhum problema. Não. Falam assim, quanto mais fundo está no poço, então se suja mesmo, né? Está na lama, é para se sujar, e a pessoa acaba ignorando a situação. Ou até se apoiando, arranjando desculpas. Eu estou com fome agora, mas eu acho que tem um monte de gente também com fome. Então, vamos nessa, assim, né? Tem tanta gente também passando necessidade. É a realidade atual. Está todo mundo assim. Isso aí é desculpa. Desculpa que muitas vezes as pessoas justificam a miséria espiritual que estão passando porque acham que todo mundo está assim. Está todo mundo frio, a igreja está fria no momento, então minha vida espiritual também continua assim. Desculpas. Mas a gente vê aqui na história do filho pródigo que ele não ignorou a situação dele, não arranjou desculpas, ele reagiu, depois de cair em si, de entender o que estava acontecendo, ele reagiu para mudar a realidade dele. E foi de encontro ao pai dele. Qual foi a grande decisão aqui do filho pródigo? Nós vemos lá nos últimos versículos. A partir do 18 está escrito assim:
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele tomou a decisão. Ele não ficou parado, não ficou procurando desculpas, nem ficou inerte. Ele agiu. O pai o recebe de braços abertos, cheio de amor, cheio de compaixão. Esse perdão que nós vemos aqui do pai é o perdão que todos nós temos do nosso Pai Celeste. Ele sempre está de braços abertos para receber todos os que muitas vezes esquecem de Deus, vão para longe de Deus, fazem a vontade da carne, participam de coisas que a nossa natureza pecaminosa nos puxa. Mas o perdão está disponível para todos, a salvação está disponível para o filho pródigo e também para nós. Amém? Vamos cantar sobre o amor de Deus, de um Pai para nós. Como é bom entender esse amor que passa por cima da nossa, Senhor, do nosso esquecimento de Ti, Senhor Jesus. Muitas vezes que nós nos afastamos de Ti, mas o Seu amor continua sendo o mesmo, Tu continua sendo fiel, Senhor Jesus, um Deus que está sempre ao nosso lado, sempre esperando a gente de volta, de braços abertos. Muito obrigado, Senhor, por nos amar com esse amor maravilhoso, Senhor Jesus. E que nós tenhamos a certeza, Senhor, que Tu estás sempre de braços abertos para nos receber, Senhor Jesus. E aqueles, Senhor, que precisam tomar essa decisão de voltar para os Seus braços, que eles possam ouvir a Ti, Senhor, chamando para vir à Tua presença, Senhor, e receber do Teu amor, do Teu carinho, do Teu abraço, Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, em Teu nome e para a Tua glória. Amém.